aqui Margot Ferreira com seu Jornal do Dia. Não sai daí, não sai daí porque agora eu vou dar uma notícia aqui que é muito interessante. A DEPROV registrou nos últimos 3 meses mais de 1.120 queixas de veículos roubados ou furtados. Coloca no ar. De acordo com o número de ocorrências registradas nos meses de março, abril e maio, foi uma média de 12 veículos roubados ou furtados por dia no estado. Um total de 590 carros e 530 motocicletas. O delegado afirma que os dados preocupam, mas tiveram uma redução quando comparados ao ano passado. Houve uma redução, sim, dos veículos roubados e um aumento dos veículos recuperados. Esse dado que a gente acha que talvez seja um dado grande, mas a gente tem que considerar que esses dados são estaduais, esses dados aí são inclusos motonetas e também esses dados, muita gente equivocadamente, por transações mal feitas, fazem uma queixa de roubo e quando é chegado nessa delegacia, vê-se que não é roubo. Então, a pessoa que faz esse tipo de crime, esse tipo de queixa, que bota um impedimento criminal, ela responde pela falsa comunicação do crime. O bairro de Lagoa Nova é a localidade com maior registros de roubos. Foram 61 veículos. Logo depois vem o Satélite, com 40 casos. O bairro de Candelária fica em terceiro lugar, com 32 ocorrências registradas. Os bairros de classe média continuam sendo preferenciais pelos criminosos. A gente tem notado ainda um certo crescimento do bairro de Nova Parnamirim, que apesar de não ser o melhor, mas a gente vê um crescimento desse bairro exatamente pela classe média e pela quantidade de veículos em circulação. A preferência por carros populares e cores mais comuns continua, porque facilita a clonagem dos veículos. Branco ou prata, tendo em vista, existem muitos similares em circulação de mesmo modelo e placa. Então, eles alteram a placa de um similar e continuam em circulação. O que tem mudado é o objetivo dos roubos. O veículo, hoje em dia, deixou de ser uma atividade fim e virou uma atividade meio. Tendo em vista o trabalho investigativo, pessoas sendo presas, quadrilhas sendo desmanteladas, mas a gente nota que o criminoso também ele vai mudando de modalidade. Deixou o desmanche de veículo tem diminuído, mas o índice de clonagem tem aumentando. E o perigo está bem dentro da rotina. Na maioria das ocorrências registradas aqui na delegacia especializada em roubos de veículos da capital, os motoristas sempre são abordados quando estão entrando ou saindo de casa. O criminoso ele tá sempre atento para tudo. Está sempre atento para tudo, inclusive o horário que tem baixo movimento até de polícia repressiva, como a polícia militar, nesses horários. Então, às vezes, ela prefere geralmente nesses horários, que é no início da manhã, que é também no início da noite, que é, às vezes uma hora de pico, que talvez esteja mais desassistido de segurança. Então, os criminosos aproveitam esses horários. Então, você se liga aí, carros pratas e brancos são os mais furtados pelo simples fato de existirem muitos e aí se confunde entre os outros. Então, o carro de cor é mais fácil, quer dizer, é mais seguro para não ser roubado. Deixa eu me fecha aqui, Pedrinho. Deixa eu fazer aqui uma retificação. A mulher que teve a moto, o filho teve a moto furtada de dentro de casa e que ela viu a moto e seguiu o cara até na casa dele, pediu para entrar, depois foi até a casa dela com o cara, botou o cara sentado na cadeira, ligou para cá invocada dizendo que eu a chamei de burra. Eu não chamei a senhora de burra, não. Eu lhe dei um conselho dizendo, não faça isso, que a senhora colocou em risco a sua família de ter levado o vagabundo até a sua casa. Eu disse que a senhora foi ousada, a senhora foi corajosa, a senhora foi doida de ter levado o cara até a sua casa. Falei doida. Doida no sentido de não pensar no que estava fazendo. Chamei a senhora de burra, não, viu? Mas me desculpe assim mesmo. A senhora tem que aprender, como muita gente, a ouvir aquilo que a gente diz aqui e não deturpar. Não deturpar o que a gente diz. Não vamos desviar, não, o foco. E eu lhe dei o conselho ainda mais. Se não se viu o conselho, então corra atrás dos bandidos. Já conhece